Quem já assistiu o filme aqui? Ah, muito bom, quase todo mundo. Todos nós fomos criados com um propósito. Todos nós, cada um de nós, foi criado com talentos, um tipo físico, um tipo de DNA, mas também com as nossas limitações, para que sejamos únicos. Muitas vezes as nossas limitações nos classificam melhor do que os nossos talentos. Às vezes, a partir das nossas limitações, é que acabamos ficando conhecidos. Então, todos nós, ninguém aqui é um acidente, não teve nenhum de vocês, nenhum de nós, quando Deus viu formado, falou assim, ops, errei. Ah, vai assim mesmo. Não teve ninguém assim. Todos nós fomos criados com um propósito, para um propósito. Deus não errou com ninguém. O problema é que, num certo momento da humanidade, o pecado entrou nesse mundo. E o pecado traz como consequência duas coisas que nós dissemos na semana passada. O pecado traz como consequência a dor e a culpa. Então, por causa da culpa, o Adão foi o primeiro a se esconder de Deus. A culpa de ter pecado fez com que Adão se sentisse nu. E quando Deus foi procurá-lo, ele falou para Deus, eu tive que me esconder porque eu estava nu. E Deus falou, mas quem te falou que você estava nu? E quem falou para Adão que ele estava nu era a culpa que ele estava sentindo, pelo pecado, pela desobediência. Então o pecado ou traz culpa ou traz dor, sofrimento, quando você é vítima de um pecado de alguém. Quando você é maltratado, quando você é enganado, quando você é traído, quando você se desaponta, quando alguém te faz um mal proposital, você se torna vítima, e aquela dor, às vezes, traz vergonha. E junto com a culpa faz com que você queira se esconder. Por isso nós criamos personagens, colocamos máscaras para poder viver, para esconder quem nós realmente somos ou aquilo que sentimos, achando que essa é a única forma de viver nesse mundo corrompido. Jesus, quando se referiu a alguns, principalmente a alguns religiosos,
teve momentos que Jesus foi muito direto, assim. Ele chamou algumas pessoas, principalmente os religiosos, eu acho que só os religiosos. Ele chamou de hipócritas. O hipócrita nada mais é do que aquela pessoa falsa que esconde por detrás de uma máscara um personagem. A palavra hipocrisia é derivada do grego e era usada para o teatro. Não sei se todos sabem disso, mas a palavra hipocrisia nasceu do teatro, quando os atores usavam máscaras para interpretar diferentes personagens. Isso chamava hipocrisia. Então, a hipocrisia nada mais é do que a falsidade, é você estar usando uma máscara representando alguém que você não é. E qual é o grande problema nisso? O problema é que chega um momento que você já não se reconhece mais. Quando você começa a representar, você começa a acreditar naquele personagem, e tem um momento que você chega no espelho e você já não se reconhece mais. Mas, afinal, quem eu sou? Por que eu estou aqui? Qual que é o propósito da minha vida? Os psicólogos aqui talvez chamariam de crise de identidade, mas é exatamente isso. Você já não sabe mais qual a sua identidade. Você está confuso, porque você se escondeu. E nós dissemos aqui semana passada que ninguém consegue ser feliz vivendo um personagem ou por detrás de uma máscara. Ninguém consegue ser feliz, porque tudo que você recebe, o amor que você recebe vivendo um personagem, não é você que recebe, é o personagem, ou a máscara que você está usando. Então é impossível você receber aquele amor. Então você está ali representando muito bem, mas por dentro você continua aquele menino assustado, com medo, com vergonha, escondendo alguma coisa, a culpa ou a dor. Porque quem está recebendo aquele acolhimento, aqueles agradecimentos, aqueles abraços, é o personagem que você criou. E aí a gente acaba se perdendo de nós mesmos. Mas todos nós, como eu comecei dizendo, todos nós nascemos com um propósito. Todos nós nascemos com algo para realizar. Deus não errou com ninguém. Com ninguém. Então eu quero usar esses próximos poucos minutos, e como essa série é meio cheia de imagens, meio cinematográfica, eu vou passar mais um trechinho de um outro filme, que chama As Invenções de Hugo Cabret, que tem um diálogo. Eu fui assistir esse filme há muitos anos atrás, achando que era para os meus filhos, para as crianças, e não é nada disso. É um filme muito interessante, um menino de 12 anos que vive numa estação de trem em Paris. É um filme muito rico de símbolos e muito interessante. Então, tem um diálogo falando exatamente sobre o tema dessa noite, então eu vou pedir que vocês prestem atenção e já nós voltamos. O que temos aqui? Júlio Verne. Sim, isso. O Monsieur Labice me deu um livro outro dia. Ele vive fazendo isso, mandando livros para um bom lar. É assim que ele chama. Ele tem um propósito. Como assim? Tudo tem um propósito. Até as máquinas. Os relógios dizem as horas. E os trens te levam a algum lugar. Elas fazem o que deveriam. Como o Monsieur Labice. Talvez por isso as máquinas quebradas me deixam tão triste. Elas não fazem o que deveriam. Talvez seja igual com as pessoas. Se você perde o seu propósito, é como estar quebrado. Como tio George. Quem sabe consertamos ele? Esse é o seu propósito? Consertar coisas? Eu não sei. Era o que o meu pai fazia. Qual será o meu propósito? Eu não sei.
Talvez se eu tivesse conhecido meus pais, eu saberia. Vem comigo. Logo depois que meu pai morreu, eu sempre vinha aqui. Eu imaginava que o mundo todo era uma grande máquina. As máquinas não vêm com peça a mais. Elas têm a quantidade exata de que precisam. Então eu pensei que se o mundo fosse uma grande máquina, eu não podia ser uma peça extra. Eu tinha que estar aqui por uma razão. Isso significa que também está aqui por uma razão. Todos nós estamos aqui por uma razão. Ninguém nasceu por acaso. Todos nós temos um propósito. E Deus, quando criou você, Ele criou para que você vivesse sonhos, que você realizasse as coisas que Ele planejou para você e que a sua vida fosse plena. A Bíblia fala sobre uma vida abundante, uma vida plena. É isso que Deus planejou para cada um de nós. E por que raios, às vezes, a gente não está vivendo isso? Por que às vezes a gente não está experimentando isso? Por que às vezes a nossa vida toma rumos que a gente nem sabe por que tomou, e aí você se acha em algum lugar meio perdido, você fala, mas como que eu vim chegar aqui? Esses anos passaram e eu estou aqui. Tudo isso acontece porque a gente deixa de viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque a gente começa a viver um personagem, porque a gente começa a atuar. E nós começamos, então, com essa série, na semana passada, uma jornada. Foi essa a proposta que eu lancei na semana passada. Não é uma mensagem ou duas mensagens que você vai resolver essa questão existencial. Mas a nossa proposta é que você faça parte dessa jornada de descobrimento de quem é Deus, descobrindo quem é Deus, quem é você em Deus e quem é você nesse mundo. É esse o nosso convite com essa série. E a gente começou a semana passada falando que a única forma de você se encontrar, foi a primeira grande dica da primeira mensagem, é diante de Jesus é que você vai reconhecer a verdade. Porque o próprio Jesus falou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. O próprio Jesus diz, se o Filho, se referindo a si mesmo, se o Filho te libertar verdadeiramente, você será livre. Então essa é a primeira peça fundamental nessa nossa engrenagem, nesse nosso caminho de volta para o propósito que Deus colocou em você quando você nasceu ou antes de você nascer. Por mais distante que você possa estar no dia de hoje, do propósito que Deus te fez, criou você para viver, por mais distante que você possa estar, se você se defrontar com a verdade, se você não tiver medo, se você olhar para si mesmo, se você decidir que a partir de agora você quer os propósitos de Deus na sua vida, tudo pode ser renovado na sua vida. Seus sonhos podem reaparecer. Aquelas coisas que você deixou de sonhar podem acontecer com você, porque tudo pode acontecer se você estiver dentro do propósito que Deus planejou. O problema disso é que a nossa cultura faz o trabalho inverso. Ela te joga para outros caminhos. A cultura não quer a verdade, a cultura quer cultuar a mentira. A cultura quer que você seja um personagem. A cultura quer que você tire vantagem em relação às outras pessoas. A cultura quer que você finja de bonzinho para conseguir uma promoção, para conseguir isso. A cultura te aliena, te oferece bebida, droga, festas e coisas que vão te distrair, tirar você do caminho, do propósito. A cultura faz o trabalho ao contrário. A cultura diz para nós,
que a nossa reputação, o que as pessoas acham de nós, é mais importante do que o caráter de cada um de nós. Entendeu essa frase? A cultura diz para você que a sua reputação, o que as pessoas veem em você, é mais importante do que o seu caráter, que é como Deus vê você. Então você vive pela sua reputação e não pelo seu caráter. Então hoje, nossa proposta no segundo dia, nossa segunda aventura nessa jornada, hoje a nossa proposta é mostrar um caminho diferente do que a cultura tem nos mostrado. Um caminho talvez um pouco mais complicado do que você tem visto por aí. Mas é o caminho do resgate do propósito que nós temos diante de Deus, o que Deus nos criou para ser. Talvez não seja fácil, mas vale a pena você investir seu tempo nisso. Bom, a primeira coisa, eu vou fazer uma afirmação aqui, que vai desestimular alguns a continuar nessa série. Então talvez hoje seja seu último capítulo aqui. Mas é uma afirmação muito verdadeira. É que o propósito da sua vida tem menos a ver com você e mais a ver com Deus. O propósito da minha vida e da sua vida tem mais a ver com Deus do que com você mesmo. O propósito é muito maior do que as suas realizações pessoais. Os sonhos de Deus para você e para mim sempre envolvem as outras pessoas. Você pensa bem, vamos fazer um exercício de imaginação. Deus sonhando um projeto de vida para você. Para o fulano, Deus imaginando isso, né? Não, meu sonho para o fulano é que ele seja um empresário bem-sucedido, tenha uma casa na praia, um jet ski, uma lancha, uma mulher linda, sem celulite, e que possa, que ele tenha uma família grande. Você imagina se Deus vai sonhar com coisas, que ele tem uma conta na Suíça, repleta de dinheiro. Você imagina se Deus, o Criador do Universo, vai ter esse tipo de sonho para você, com coisas. Eu não conheço ninguém, você talvez não conheça ninguém, que num leito de morte, num hospital, chegou para a enfermeira e falou assim, por favor, liga lá em casa, pede para minha esposa trazer minha coleção de relógios, e as chaves dos meus carros, e as escrituras dos terrenos que eu tenho. Alguém próximo da morte vai querer ficar olhando para uma coleção de relógios? Não. Você quer gente. Aquilo tudo perde o valor. Todas essas coisas não têm valor, são só coisas. Então, os sonhos de Deus, para mim e para você, envolvem muito mais do que as coisas. Claro que você pode ter as coisas, óbvio. Mas isso precisa ser consequência de um investimento, de um trabalho, de alguma coisa lícita e bacana que você faça com um propósito. Aí, maravilha. Eu queria que todo mundo fosse muito abençoado financeiramente, mas isso precisa ser uma consequência e não um fim, um propósito. Então, o propósito de Deus tem muito mais a ver com o propósito da nossa vida, tem muito mais a ver com Deus do que conosco mesmo. Então, como que eu descubro o propósito de Deus para a minha vida? Essa é uma boa pergunta para se fazer, né? Pô, pastor, você está falando, mas então, como é que eu descubro o propósito de Deus para a minha vida? Eu prometo que eu vou dar algumas indicações, as melhores que eu puder, durante essa série, mas uma coisa eu já vou te adiantar. A vida verdadeira é deixar Deus usar você para os seus propósitos. E não você usar Deus para o que você quer fazer. A vida verdadeira é você deixar Deus usar você para os propósitos dEle. Essa é a vida verdadeira. Porque a nossa tendência é querer trazer Deus para os nossos propósitos. Eu não sei se essa é a sua tendência, mas é a minha. A minha tendência é essa, natural. Não, Deus, esse aqui são os meus planos, por favor, Deus, abençoe os meus planos. Sou só eu, né? Está um silêncio, ninguém mais faz isso, né? Alguém faz?
Eu não vou reconhecer daqui a voz, tá? Não é assim? A gente quer trazer Deus para os propósitos. Não, ó, o plano é... Deus, presta atenção. O plano é esse, tá? Por favor, abençoa os meus planos. Eu que atendo bastante gente como pastor, 95% das pessoas que pedem aconselhamento, na verdade, elas não querem aconselhamento, elas querem aprovação, porque elas já decidiram. Vai, 90%. Sério mesmo. A pessoa só quer aprovação, ela já decidiu. Olha, tem esse projeto e tal. Por favor, pastor, não está dando certo esse projeto aqui. Por favor, pede para que Deus abençoe e tal. Geralmente é assim que a gente faz. Então, essa é uma coisa muito importante para você começar essa jornada. Nós precisamos aprender, meus irmãos, e aí é muito sério, muito importante isso. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Esse é o nosso grande desafio. Confiar em Deus e nos seus propósitos para as nossas vidas. Esse é o grande, grande desafio para você poder voltar ao lugar onde Deus planejou para você. Confiar em Deus é confiar em como Deus nos vê, a forma como Deus olha para você. E eu quero dar um exemplo para te ajudar a entender um pouco de como Deus olha para você. Um exemplo muito simples. Vocês conhecem esse animalzinho, essa lagarta? Pois é. Se a gente pegar essa lagarta e levar para um biólogo, tá? Você pega essa lagarta, pega lá com uma pinça, porque ninguém vai querer pôr a mão. Você leva para um biólogo e entrega essa lagarta para o biólogo. O biólogo vai olhar para essa lagarta e vai falar assim para você: eu sei que isso se parece com uma lagarta, mas eu te garanto que eu fiz todos os testes, inclusive o teste de DNA, e eu te garanto que isso é uma borboleta. Te garanto que isso é uma borboleta. Isso não é uma lagarta. É uma borboleta que está uma lagarta, mas isso é uma borboleta. Eu fiz todos os testes. É mais ou menos assim que Deus olha para você e para mim. E às vezes eu sei que você se sente uma lagarta, porque às vezes ainda me sinto. Já me senti muito, às vezes menos, mas às vezes a gente se sente assim. Mas Deus olha para a gente e não vê nenhuma lagarta. Ele olha para todos vocês aqui. Deus está vendo um monte de borboleta aqui. Um monte de borboleta. Que talvez ainda esteja travestido de lagarta. Mas que está precisando se libertar. Precisando se libertar. E não adianta você gritar com a lagarta para ela sair do casulo. Não adianta você gritar, forçar, empurrar. Isso só vai feri-la mais e talvez fazer ela com que ela fique mais enclausurada. Mas a lagarta precisa saber que ela foi criada borboleta. E aí, o amadurecimento dessa lagarta vai fazer com que ela viva e descubra a verdade sobre si mesma. Eu vou repetir. O amadurecimento da lagarta faz com que ela venha descobrir e revelar ao mundo a verdade sobre si mesma. A essência dessa lagarta é uma borboleta. A essência é uma borboleta. E ela irá revelar, através do amadurecimento, para todos a aparência e o chamado para o qual ela foi concebida. E é assim conosco, diante de Deus, é assim conosco. Deus colocou o seu DNA em nós, quando nós decidimos por Jesus Cristo. Deus colocou o Espírito Santo dele em nós. Ele colocou o seu DNA dentro de nós. Desse corpo com aparência de lagarta, Deus colocou o seu DNA. E Deus concebeu esse nosso corpo para ser borboleta. E agora nós temos o DNA do Criador dentro de nós. E quando nós recebemos isso, Deus nos fez justos, Ele nos justificou. A partir dali, o nosso pecado foi perdoado e nós nos tornamos justos.
Então não há nada que eu possa fazer, ou você possa fazer, para se tornar mais justo diante de Deus. Porque você já é justo quando você aceita o sacrifício de Jesus como a sua salvação e recebe dentro de si o Espírito Santo. Deus não quer mudar você completamente, Ele quer amadurecer você, para que você se torne a borboleta que você foi criada para ser. O problema é que quando você chega nesse ponto, você recebeu Jesus, você teve um encontro com Jesus Cristo, e aí o próximo passo seu, você tem um desafio. Você tem 2 caminhos, você chega numa encruzilhada onde tem 2 caminhos a seguir. Quais são esses 2 caminhos que toda pessoa que se converte tem pela frente? A religiosidade e o caminho da graça. Todos nós que tivemos uma experiência com Jesus Cristo nos deparamos com essa divisão, com esses 2 caminhos. A religiosidade é onde você quer agradar a Deus com o que você faz. A religiosidade é o caminho de agradar a Deus. Eu preciso fazer coisa para agradar a Deus. E aí se eu fizer, e Deus falar assim, puxa, ele está se esforçando, não, então eu vou ajudá-lo e abençoá-lo. O caminho da graça é o caminho da confiança em Deus. Os 2 parecem justos, nenhum dos 2 parece errado, mas são os 2 caminhos e é uma escolha que você precisa fazer. O da graça, normalmente, parece muito simples, é meio nebuloso, não dá para entender muito bem, tem horas que parece que não faz sentido, mas como assim? Deus não fica querendo que eu faça, como assim? Eu não consigo entender isso muito bem. Por isso, a maioria tende para ir para o outro caminho, da religiosidade. Então você está de frente a essa questão na sua vida, e aí você faz uma escolha que te parece a mais coerente, um caminho mais direto, e você segue o caminho da religiosidade. E aí você chega num lugar onde tem uma porta bonita, e aí essa porta é aberta para você, e aparece uma recepcionista, muito bonita, sorridente, e fala, oi, seja muito bem-vindo aqui. Aí você vê através da porta e tem muita gente ali, conversando, e aí lá no fundo tem um cartaz dizendo assim, seja santo porque Deus é santo. E está um monte de gente ali, aí a pessoa está ali te recebendo, e aí você fala, olha, eu conhecia Jesus e agora eu quero conviver com o povo de Deus, e eu acho que esse caminho é o mais certo, é o mais viável para mim. Aí a recepcionista fala, mas você é muito bem-vindo aqui. Aí ele fala, eu estou muito feliz. Aí ele pergunta assim para a recepcionista, mas então, qual que é o seu nome? Como é que você está? Ela fala assim, como é que eu estou? Ela fala assim, eu estou muito bem. Estou muito bem. Ah, você está muito bem? Então, aí ela fala, e você? Aí você fala assim, bom, na verdade, eu não estou tão bem assim. Eu estou lidando com umas coisas, eu estou com algumas dificuldades. E ela faz assim, porque todo mundo ficou em silêncio. A hora que ele começou a falar que ele estava enfrentando dificuldades e tudo, todo mundo parou e ficou olhando para aquela pessoa. Aí ela deu isso aqui para ele. Aí ele fala, mas eu preciso ser aceito, eu quero ser aceito ali nesse meio. Eu estou bem, estou muito bem. Aí todo mundo volta a conversar, ufa. Todo mundo está conversando e se abraçando, aí a pessoa entra e começa a fazer parte daquele lugar, começa a viver ali, mas aí vai passando o tempo, e ele vê que algumas coisas não são exatamente da forma como elas se apresentam. Algumas pessoas são falsas.
Quando ele tem a oportunidade de ver alguém através da máscara, ele vê um rosto cansado, abatido. E aí ele começa a se sentir assim. Aí ele fala, não, acho que está faltando eu me esforçar mais. Aí ele se esforça mais para agradar a Deus. Quem sabe se eu fizer isso e aquilo, isso e aquilo e aquilo, e 7 semanas disso, e corrente daquilo, e não sei o quê, e visitar não sei quantos, acho que Deus vai me amar mais. Mas ele vai se cansando. Aí ele vai se cansando. Até uma hora que ele retorna. E ele tem 2 opções. Ou ele segue um outro caminho, ou ele desiste. E muitos chegaram nessa posição e desistiram. Desistiram. Mas ainda existe uma outra possibilidade, existe um outro caminho. Existe um outro ambiente, o caminho da graça. Que é mais complicado de chegar, tem algumas coisas na frente, não dá para entrar muito bem, precisa desviar de algumas coisas, mas tem um outro caminho. E aí ele começa a caminhar esse novo caminho, e aí ele se depara com uma outra porta, e aí está escrito, vivendo o que Deus diz que eu sou. Interessante. E aí, na hora que ele se aproxima da porta, uma recepcionista abre a porta, com um sorriso. Fala, seja muito bem-vindo. Como que você está? Aí ele pensa, ele fala, não... estou bem. Aí todo mundo fica quieto lá dentro. Todo mundo fica olhando assim. Aí ele, na verdade eu não estou não. Na verdade eu não estou bem. Estou cansado, estou frustrado, estou desistindo. Tive muito desapontamento. Aí todo mundo começa a conversar de novo. Ufa! Aí ele fala assim, não, na verdade, nem sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou cansado, eu acho que eu vou embora. E vai saindo. E a hora que ele vai saindo, uma voz lá de dentro fala assim, ei, mas é só isso? Eu vim exatamente para aqueles que estão cansados. Eu vim exatamente para aqueles que estão frustrados. Eu vim exatamente para aqueles que não estão acertando, que estão doentes. E a recepcionista fala assim, eu acho que o que ele quer dizer é que você é bem-vindo aqui. No caminho da graça, você descobre o caminho da confiança em Deus. No caminho da graça, você descobre pessoas dolorosamente reais, imperfeitas, mas que estão buscando, com honestidade, com uma honestidade brutal, a conhecer Jesus, a ser libertadas por Jesus, a serem acompanhadas por Jesus, a serem ministradas pelo amor de Jesus. Você descobre um lugar onde as pessoas são nitidamente imperfeitas, porém autênticas o suficiente para falar sobre isso e pedir ajuda. É isso que você encontra na sala da graça, na cabana da graça. Eu espero que na capela da graça. Deus tem um propósito para cada um de nós. E naquele lugar, naquele ambiente, tem um outro banner também. Está escrito Hebreus 11:6. Você fica intrigado com aquilo. O que será que significa isso? Então, se você trouxe sua Bíblia, vamos ver o que significa, o que está escrito nessa passagem. Hebreus 11:6. Um banner que está dentro desse lugar de graça. Hebreus 11:6, quer dizer, para você achar o livro de Hebreus, é melhor você vir dos mapas para cá, Apocalipse, você vem voltando aqui, Judas, 1º, 2º, 3º João, Pedro, aí Tiago, aí você vai chegar em Hebreus. De trás para frente é mais fácil de você achar. Mas Hebreus 6 diz o seguinte, que sem fé
é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Sem fé é impossível. Impossível. O autor de Hebreus vem falando desde o capítulo 10, o capítulo anterior, sobre fé. E ele vem falar sobre confiar no sacrifício de Jesus como aquela coisa que vai resgatar a nossa fé. Eu sugiro que todos, chegando em casa, possam ler o capítulo 10 de Hebreus e depois o capítulo 11 de Hebreus. Mas é muito interessante. Ele vem falando sobre isso, sobre o amor de Cristo, como nos transforma, como nos liberta dos nossos pecados, da nossa culpa, da nossa dor. O amor de Cristo faz isso conosco. E ele acaba o capítulo 10 falando assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele termina o capítulo 10 falando isso. Confiar em Deus, porque Deus é fiel. Essa é a razão que a gente confia em Deus. Mas de volta ao capítulo 11, o autor de Hebreus ele vai dando exemplos de pessoas na história que confiaram em Deus. E histórias muito mais complexas do que as nossas. Histórias complicadíssimas, onde era muito mais difícil confiar em Deus do que é para mim e para você nos dias de hoje ou na nossa vida. Ele fala, por exemplo, de Caim e de Abel. Ele fala depois de Noé, ele vai falando de um monte de coisa, mas ele fala o seguinte no versículo 2: pois porque foi por meio dela, foi por meio da fé, que os antigos receberam bom testemunho, foi porque eles confiaram que eles receberam bom testemunho. As coisas aconteceram porque eles confiaram em Deus. Então ele vem citando, cada um. Quando ele cita Noé, poxa, você conhece a história de Noé, né? O pessoal estava até brincando hoje que a gente ia pegar a arca para vir hoje para a capela, né? Porque está chovendo a semana toda. Noé foi um sujeito que descobriu o propósito dele, e o propósito da vida dele era construir uma arca. Só que num lugar onde não chovia, raramente chovia. Mas Deus falou: Noé, seu propósito é esse, você vai construir uma arca, porque vai vir uma inundação e a sua arca vai salvar a humanidade. E Noé foi chamado de louco, e ele ficou 120 anos construindo a arca. Às vezes, com 120 minutos, você já desiste de alguma coisa, né? Ah, não, esse não deve ser o propósito de Deus na minha vida. Não é possível. Você imagina Noé. Gente, Noé existiu, imagina Noé. Deus falou: olha, você precisa construir uma arca. Durante 120 anos. Pô, mas Deus, vou passar minha vida construindo uma arca? Sim. E ele fez, porque confiou em Deus. Confiou. E o que aconteceu? Noé não só salvou a humanidade, né, a sua família e, portanto, a humanidade, como viveu mais 350 anos para comemorar isso. Bacana, né? Noé viveu 950 anos. Então ele teve muito tempo para celebrar aqueles 120 anos que ele investiu naquilo, porque esse era o propósito dele. E outros. O autor fala de Abraão, que era de idade, e Deus falou: olha, Abraão, seu propósito é ser o pai de uma grande nação. O Abraão riu porque ele já era velho. Talvez alguns daqui já falaram: não, agora essa mensagem está com 20 anos de atraso. Eu devia ter escutado isso quando eu era adolescente, quando eu era... Não tem atraso. Abraão era um homem idoso. Sara, sua esposa, era idosa. E Deus falou: olha, o propósito da sua vida é ser pai de uma grande nação. Abraão fez o quê? Confiou. Confiou. E a mulher dele, que era idosa e estéril, teve um filho. E a partir desse filho, toda a nação judaica, que até hoje nós temos por aí, nasceu desse casamento, se tornou uma grande, grande nação. E outros, Moisés, quando Moisés foi chamado, Moisés precisou tomar uma decisão difícil, porque ele era um príncipe. Ele tinha todas as regalias, família, conforto, mas ele foi chamado por Deus para libertar o povo da escravidão. Ele teve que tomar uma decisão difícil, de confiar em Deus, de que Deus tinha um propósito para a vida dele.
Moisés se sentia inseguro, ele era gago, né? Ele tinha dificuldades, mas o que ele fez? Ele confiou. E quando, diante dele, o mar estava... eles estavam sendo atacados, o mar se abriu. Deus abençoou o projeto que ele mesmo tinha escolhido para Moisés. Enfim, lá no versículo 11, aí ele fala de Abraão, como nós já falamos. Pela fé, Abraão, que também a própria Sara, apesar de ser estéril, em idade avançada, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Moisés, que nós acabamos de falar, pela fé, atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Quantas coisas Deus fez através desses homens. E muitas mais coisas poderiam ser contadas pelo autor de Hebreus. E ele mesmo fala assim, olha, eu podia contar muito mais experiências de pessoas que confiaram em Deus e descobriram o seu propósito. E ele cita lá no versículo 32, que mais direi? Olha, o autor de Hebreus falando isso. Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam bocas de leões. Eu teria muitas histórias ainda para contar, mas a gente não tem todo esse tempo. Vamos entender logo o que é confiar em Deus, confiar em Deus. Deus está dizendo uma coisa muito simples para mim e para você. Você precisa aprender a confiar em Deus. Se você viver verdadeiramente confiando em Deus na sua vida, você vai redescobrir o propósito e o caminho que Deus tem para você. Aquele você exclusivo, que é diferente de todo mundo, que tem talentos, que tem limitações, que é alto, que é baixo, que é largo, que é estreito. Todos nós. A forma de você descobrir para que você foi criado, qual o seu plano, qual o seu objetivo aqui nessa vida, é confiando em Deus. Mas aí você fala assim, poxa, mas aí eu fiquei esse culto inteiro, saí da minha casa com chuva, estou esperando até agora para o pastor falar assim que eu preciso confiar em Deus? Eu confio em Deus. Será que confia mesmo? Será que confia mesmo? Será que confia mesmo? Se amanhã você receber uma proposta de emprego que inclua você mudar de cidade, mas a sua família não pode ir junto, e aí você vai visitar a sua família uma vez por mês, mas você vai ganhar 3 vezes o que você ganha hoje. Você vai? Porque a Bíblia diz que a gente, a não ser que seja por um período específico, mas a Bíblia diz que a gente precisa cuidar da nossa família, administrar a nossa casa. Será que pelo dinheiro vale a pena será que você confia que Deus quer que você se separe da sua família, fique longe, vivendo longe, veja uma vez por mês os seus filhos? Será que esse é o propósito de Deus ou é o seu propósito? Será que você confia mesmo? Será que a hora que as discussões começam a aumentar na sua casa, no seu casamento, aí chega uma hora que a coisa esquentou tanto que você fala assim, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ser feliz, tchau, estou indo. Será que você confia em Deus? Será que você vai investir no seu casamento, na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos? Será que você vai confiar nessa hora? É aí que você é desafiado, meu irmão. Enquanto a gente está aqui bonitinho, conversando, é fácil falar, eu confio em Deus. É na hora da segunda-feira. É na hora de olhar para tudo isso que está acontecendo no Brasil e falar assim, eu confio em Deus. Eu até publiquei uma coisa esses dias, que todo mundo está falando, a casa caiu, a minha casa não caiu e não vai cair, porque ela está firmada na rocha. Não vai cair. Eu fico triste de ver o que eu estou vendo, lógico que eu fico triste. Sofro as consequências também, como todos vocês. Mas a minha casa não vai cair, minha confiança não está nas pessoas, minha confiança está em Deus. E é isso que a gente faz quando a gente se junta aqui.
Igreja é isso. Vai ter um capítulo dessa série que nós vamos falar sobre essa comunhão. Igreja é isso, é um fortalecendo o outro, um abraçando o outro, um levantando o outro. Quando um fraqueja, o outro levanta. Hoje, aqui, a Kelly não estava passando bem. Ela ficou ali, deitada para poder entrar aqui, e a gente ficou ali acudindo, fomos lá buscar uma barrinha de cereal, um Gatorade, ela não estava passando bem. A igreja é isso. A igreja é isso, a gente está junto. Na dor, na alegria, na tristeza, na dificuldade. E é aí que você vê se você confia em Deus. É na hora que você é desafiado que você vê se você confia em Deus. Para as meninas, novinhas, solteiras, adolescentes, jovens, já estão fazendo 6 meses de namoro, 1 ano de namoro, você confia em Deus. Na hora que o namorado começa a apertar, fala, puxa vida, 1 ano já namorando, né? Já está na hora do próximo passo. Falou o pai, né? É isso aí. Será que você confia? Será que você confia em Deus para dizer não? Porque eu não vou querer chegar em casa com uma máscara para enganar meus pais. Se eu começar a me esconder, isso não vai fazer bem para mim. Se eu começar a mentir, isso não vai fazer bem para mim. Eu vou começar a viver um personagem que eu não sou. Não, confio em Deus. Vou falar não. Quando a galera, tal, festeira, isso aqui, vamos, não, todo mundo faz, todo mundo fuma, todo mundo experimenta. É essa hora que você vai ser testado. Será que nessa hora você vai falar, não, eu confio em Deus e nos propósitos que Ele tem para a minha vida. Se eu começar a fazer isso, eu vou ter que fingir lá na igreja, vou ter que fingir para as pessoas, vou ter que falar que eu não sou assim, que eu não estou fazendo, vou ter que enganar meus pais, vou ter que mentir no trabalho. Não, eu não bebi, estou bem. Eu vou ter que começar a mentir, criar um personagem que eu não sou. É essa hora. Então, a única maneira de você agradar a Deus é confiando em Deus. Mas aí você fala assim, mas e as bênçãos? E as bênçãos? Afinal, eu saí de casa numa chuva dessa, porque eu quero saber como é que isso vai se reverter em algum... Tá bom, tá lá, no primeiro versículo que eu li, versículo 6, Hebreus 11, 6, a continuação do versículo é assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, quem se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe, crer que Deus é quem Ele diz que é, e que Ele recompensa aqueles que o buscam. A bênção vem como consequência da sua confiança em Deus. A bênção material, a bênção emocional, a bênção física, ela vem como consequência da sua confiança em Deus, de você decidir que você vai confiar, que você vai viver de acordo com o que Deus planejou para você, de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, que são o melhor para as nossas vidas, que são a verdade que liberta cada um de nós. Então, meu irmão, o propósito da minha vida e da sua tem menos a ver com a gente mesmo, com as nossas ambições, e tem mais a ver com confiar no que Deus tem para nós. Eu sei que essa está sendo uma mensagem um pouco mais densa. Semana que vem a gente vai ser um pouco mais prático. Vou falar de alguns passos para você recobrar o seu amor próprio, o amor de Deus e o amor das pessoas. Mas vai ser bem mais prático. Mas não dá para a gente pular estações. É muito importante o que a gente está falando hoje. A confiança em Deus e nos propósitos de Deus é a base para você poder se livrar das suas máscaras, das suas correntes, das coisas que te aprisionam, para você finalmente se sentir livre. É confiando em Deus que você vai conseguir isso. Então eu quero que durante essa semana você pare um pouco para refletir. Pare para pensar.
Será que você realmente confia em Deus ou será que você está vivendo uma religiosidade, seja ela qual for? Será que você está se esforçando para agradar a Deus quando Deus se agrada da sua fé, da sua confiança nele? Aí você pode perguntar, mas então quer dizer que eu cruzo os braços, não preciso fazer nada? Eu não sei. Na minha casa não é assim, não é isso que eu espero dos meus filhos. Quando eles confiam em mim, eles fazem as coisas para me agradar. Quando eles sabem que eu estou investindo neles, que eu estou cuidando, que eu estou dando escola, estou dando alimentação, eu quero ter um bom relacionamento. Então, quando você vê as pessoas servindo e fazendo coisas para Deus, elas não estão fazendo para conseguir alguma coisa, porque não é necessário você fazer para conseguir. Elas estão fazendo por gratidão. Gratidão. Pelo relacionamento. Puxa vida, eu confio em Deus. Eu confio. E eu tenho um propósito. Um dos meus propósitos é evangelizar, é contagiar essa cidade, a minha vizinhança, o meu vizinho, o meu marido, quem sabe, com essa esperança que está em Jesus. Então, eu quero servir a Deus, eu quero, por gratidão, ir para alcançar outras pessoas. E não porque Deus vai olhar e falar assim, puxa vida, então agora ele está se esforçando, então agora eu vou amá-lo. Não, esse não é Deus. Esse às vezes sou eu, às vezes é você, mas esse não é Deus. O Deus da graça, ele te ama. Deus da graça e do amor e do perdão, ele enviou Jesus para morrer por você. É assim que você vai ser curado. É assim que você vai ser liberto. Provérbios 16:4 diz o seguinte, que o Senhor faz tudo com um propósito. E Isaías 26:3 diz que o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Que você possa experimentar isso a partir dessa semana. Olhar para você mesmo, para a sua vida, pelo que você tem feito e olhar no espelho e falar, será que eu confio mesmo em Deus ou será que eu estou representando? Será que eu confio que o que Deus tem para mim é melhor do que eu imagino que seja melhor para mim? Porque a base da liberdade é a confiança em Deus, amém? Vamos orar? Deus, é mais fácil a gente falar que confia no Senhor do que quando estamos numa encruzilhada, numa bifurcação, com um caminho atraente e o outro nem tanto, a gente escolher aquele mais fácil, Deus. É mais fácil falar do que na hora de agir, nós demonstrarmos a confiança no Senhor. Mas eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que através da Tua palavra, que através dos ensinamentos que nós estamos aprendendo, que a gente possa confiar em Ti, Senhor Deus, confiar em Ti, aprender a confiar verdadeiramente no Senhor. E que assim, Deus, a gente possa reencontrar o caminho que o Senhor traçou para cada um de nós. Eu sei que muitos aqui, Deus, eu tenho absoluta certeza de que muitas pessoas que estão nos ouvindo estão se sentindo frustradas, cansadas, desanimadas. Talvez enquanto nós falávamos, alguns já se imaginaram desistindo mais uma vez. Não, está tarde demais para mim, já não há mais esperança, eu já passei da idade, já passei dos limites. Isso não é verdade, isso é uma mentira satânica. A verdade é, há tempo, e o tempo é hoje, o dia é hoje. Em nome de Jesus, se hoje você tomar essa decisão, meu irmão, de que a partir de hoje eu quero confiar, a partir de hoje eu quero ser livre, eu quero seguir esse Jesus. Deus vai olhar para você, vai te receber com os braços abertos na sala da graça e vai te demonstrar o amor que Ele tem por você e vai resgatar os seus sonhos e os propósitos que Ele tem para a sua vida. Deus, ajude-nos a confiar no Senhor todos os dias da nossa vida. Amanhã, segunda-feira,
Ajude-nos a confiar no Senhor, para que possamos, Senhor Deus, experimentar as bênçãos reservadas para aqueles que confiam, porque o Senhor é fiel. Amém, Jesus. Que vocês tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Que semana que vem a gente possa estar juntos aqui. Você traga um amigo com você. E que a graça do Senhor esteja sobre vocês em nome de Jesus. Amém.